Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Então vamos para mais uma aula sobre trigonometria na circunferência. Então, nesta aula eu vou apresentar mais um conceito que é a ideia de uma circunferência orientada. Então vamos lá. O que é uma circunferência orientada? É toda circunferência na qual convencionamos como positivo um dos sentidos do percurso, ou o sentido horário ou o sentido anti-horário, tá certo? Então vamos considerar essa circunferência, ok? Aqui eu vou colocar o centro da circunferência e aqui eu tenho o raio da circunferência, certo? Então é o seguinte, eu preciso definir qual sentido ele vai ser positivo, horário ou anti-horário, certo? Para nós, vamos definir, certo? O sentido positivo como sendo o sentido anti-horário, ou seja, o sentido que é contrário ao movimento do relógio. Então vamos lá. Então, se o arco estiver se movendo, for determinado seguindo esse movimento aqui, o sentido anti-horário, vamos ter o sentido positivo dos arcos, tá ok? E se o movimento for nesse sentido aqui, que igual ao movimento do relógio, vamos dizer que é o sentido negativo. Tá ok? Pessoal, vamos fazer agora uma pequena observação, certo? Vamos considerar uma circunferência que tem um raio igual a 1. Pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, não importa. Vamos considerar uma circunferência de raio igual a 1. Então, com essa situação, a cada número real, certo? Cada número real na reta numérica, né? Podemos associá-lo ao comprimento de um arco nessa circunferência, tá bom? Isso daí, pessoal, é possível porque nas aulas anteriores vimos uma maneira de calcular o comprimento de uma circunferência que era justamente usando essa relação. Comprimento é igual ao ângulo vezes o raio. Agora, devemos lembrar que esse ângulo aqui, ele está em radiano, certo? Eu não posso usar a medida do arco em ângulo, em graus, no caso. Tem que estar em radiano. Então, se o raio da circunferência é igual a 1, o que isso aqui vai nos dar? Vamos substituir o R por 1. Então vai ficar assim, ó, L igual ao ângulo em radiano vezes 1. Qual é a conclusão que a gente tem disso aqui? É que o comprimento é igual ao ângulo alfa em radiano. Então, essa relação aqui nos diz que o comprimento, tá, é igual ao ângulo. Só que é difícil a gente comparar essas duas grandezas, né? Porque o comprimento ele é uma medida linear, né? O alfa, no caso, é uma medida angular. Então, em termos de essência, podemos dizer assim, é difícil dizer que elas são iguais porque são grandezas de unidades diferentes, certo? Mas nós podemos dizer que elas são iguais numericamente. Ou seja, considerando apenas o número, eu posso dizer que o comprimento é igual ao ângulo, tá certo? Vou só fazer aqui um desenho só para deixar um pouco mais claro essa ideia aqui. Ó. Por exemplo, deixa eu fazer essa circunferência. Vou marcar aqui. Logicamente, nós estamos na nossa consideração, né? Centro. Lembrando que eu tenho uma circunferência de raio igual a 1, certo? Ok? Então, vou marcar, por exemplo, aqui um ponto. Aqui, vou chamar aqui de um ponto A, aqui de um ponto B. E eu vou dizer que esse ângulo aqui, ó,
que ele está em radiano, ele é 1,5 radiano, certo? Então, esse é o ângulo e aqui está o comprimento desse arco, que é L. Pelo que a gente acabou de ver, quando o raio da circunferência é igual a 1, o L, que é o comprimento, é numericamente igual ao ângulo a que esse arco está associado. Então, se esse ângulo é 1,5 radiano, então eu posso dizer que esse comprimento vai ser igual a 1,5. Por exemplo, se o raio for 1 centímetro, então eu vou ter 1,5 o quê? Centímetros. Pronto. Aqui está o que eu falei, ó. Eles são iguais numericamente. Olha só, 1,5, tá? 1,5. Em relação às unidades, eu não tenho como comparar eles, porque são grandezas diferentes. Mas numericamente eu posso dizer que eles são iguais, tá bom? Então, com isso daí, com essa observação, é possível a gente fazer uma associação entre cada número da reta numérica com pontos, né, da circunferência, tá ok? Um exemplinho aqui para poder deixar isso mais claro, eu vou pegar aqui, ó, essa construção que eu fiz aqui no GeoGebra. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Aqui eu tenho uma circunferência, tá? Ela tem raio igual a 1. Observe aqui a distância daqui para cá é 1. Daqui para cá é 1. Apesar que aqui está marcado menos 1, mas é porque está do lado negativo. Mas esse comprimento aqui é 1. Esse comprimento aqui, ó, da origem até o ponto A, por exemplo, é 1 também. Então, eu tenho uma circunferência de raio 1 centímetro. Ou 1 metro, ou 1 quilômetro, não importa. O raio é igual aqui a 1. Então, observe ó, que o comprimento desse arco aqui, ele também é igual a 1, certo? Olha só, esse ponto B é um ponto da circunferência, certo? Esse ponto P é um ponto da reta. Então, vamos considerar a reta real, né? A reta real aqui, ó, o eixo X. Então, observe que para cada ponto na circunferência, a gente vai conseguir obter um ponto aqui na reta, onde o comprimento, ó, esse comprimento aqui, da origem até o ponto P, é justamente igual ao comprimento desse arco aqui, do ponto A ao ponto B. Observe quando o B está no A aqui, o ponto P está justamente na origem, certo? Então, olha só, eu vou percorrer, ó. Então, a cada ponto da circunferência, eu consigo pegar aqui, ó, por exemplo, 1,5. 1,5, deixa eu ver onde é 1,5. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Pronto, olha só. Então, esse ponto aqui, ponto B, ele é a imagem do ponto P aqui na reta. É como se eu pegasse esse arco, cortasse e esticasse ele na reta numérica. E ele ia bater justamente aqui em 1,5, certo? Olha só, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,7, por exemplo. Então, esse arco aqui, ó, 0,7, o comprimento dele é 0,7. Então, é como se eu pegasse esse arco e colocasse aqui na reta real. E ele vai marcar justamente nesse ponto P, e essa distância é 0,7. Então, aqui seria o ponto 0,7. Então, a cada ponto da circunferência, eu consigo um correspondente na reta real. E qual é o ganho que a gente tem com isso? É que agora, pessoal, é possível calcular o seno, o cosseno e a tangente de números reais. Quando a gente trabalhou as razões trigonométricas, né, o seno, cosseno e um triângulo retângulo, nós estávamos calculando seno, cosseno e tangente de um ângulo.
Agora não. Agora é possível calcular o seno, o cosseno e a tangente de números reais. E é justamente isso que a gente precisa para o que a gente vai definir mais na frente, que são o estudo das funções trigonométricas, a função seno, a função cosseno e a função tangente. Então, guarda essa informação. Cada número real, né, possui um correspondente na circunferência. E cada ponto da circunferência possui um correspondente na reta real. Ok? Valeu!